Você já parou para pensar sobre o que acontece quando a aflição bate à porta? Na pequena aldeia de Betânia, a família de Lázaro, Marta e Maria, vivia um amor profundo e a alegria da companhia de Jesus. No entanto, mesmo em lares felizes, a tristeza pode se fazer presente. Quando Lázaro adoeceu, suas irmãs imediatamente recorreram ao amigo que tinha o poder de curá-lo. Mas a resposta de Jesus, embora cheia de esperança, não foi a que elas esperavam. Por que o mestre demorou a vir? O que podemos aprender com essa história sobre fé e dependência em tempos de dificuldade? Esta mensagem foi ministrada por Charles Spurgeon. Sermão número 585, pregado na manhã de domingo, 7 de agosto de 1864. Ouça até o final para que sua vida seja edificada. Seja membro da nossa comunidade. Dessa forma, você também estará abençoando esse ministério para que mais pessoas sejam alcançadas por essas mensagens. Clique no botão abaixo e veja todos os benefícios que você terá participando de nossa comunidade. Inscreva-se, deixe o seu like e comente as mensagens. Toda segunda, quarta e sexta temos novos conteúdos, então compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas. Que o Senhor nos conceda sabedoria para cumprir a missão de anunciar Cristo e esse crucificado. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto e eu me alegro por amor de vós de que não estivesse lá para que possais crer. No entanto, vamos até ele. João 11, versículo 14 e 15. Na pequena aldeia de Betânia vivia uma família muito feliz. Não havia nem pai nem mãe nela. A casa consistia no irmão solteiro Eleazar, ou Lázaro, e suas irmãs, Marta e Maria, que moravam juntos em uma união tão boa e agradável que ali o Senhor ordenava a bênção e a vida eterna. Esse afetuoso trio amava e era muito amado pelo Senhor Jesus Cristo, que frequentemente desfrutava de sua companhia. Eles mantinham a casa aberta sempre que o grande mestre passava por ali. Tanto para o mestre quanto para os discípulos, havia sempre uma mesa, uma cama e um candelabro no quarto do profeta. Às vezes, banquetes suntuosos eram preparados para toda a companhia. Eram muito felizes e se alegravam ao pensar que podiam ser úteis às necessidades de alguém tão sem recursos e ainda assim tão honrado quanto o Senhor Jesus. Mas ai de nós, a aflição chega a todos os lugares. A virtude pode guardar a porta, mas a tristeza não pode ser excluída do lar. O homem nasce para a tribulação, como as faíscas voam para cima, disse Jó. Se a lenha for um pedaço de sândalo perfumado, ainda assim as faíscas devem subir, e da mesma forma as melhores famílias devem sentir a aflição. Lázaro adoece. É uma doença mortal, além do poder dos médicos. Qual é o primeiro pensamento das irmãs senão ansiar pelo seu amigo Jesus? Elas sabem que uma palavra de seus lábios restaurará o irmão. Não há necessidade absoluta de que ele arrisque sua segurança com a viagem a Betânia. Ele só precisa falar a palavra de longe mesmo, como sabemos que ele podia e fez em outras vezes, e seu irmão será curado. Com esperanças brilhantes e ansiedades moderadas, elas enviam uma mensagem carinhosa a Jesus. Senhor, vê aquele a quem amas está doente. Jesus ouve e envia de volta uma resposta que trouxe muito conforto, mas dificilmente poderia compensar sua própria ausência. Esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aí está o pobre Lázaro. Depois que a mensagem chegou, ele não se recupera. Fica um pouco mais animado porque ouve que sua doença não é para a morte, mas suas dores não diminuem. O suor frio da morte se acumula em sua testa. Sua língua está seca, ele está cheio de dores e torturas. Finalmente, ele passa pelo portão de ferro da morte, e lá está seu corpo diante dos olhos das irmãs, que choram. Por que Jesus não estava lá? Por que ele não veio? Tão terno como sempre foi, o que poderia tê-lo tornado tão cruel? Por que ele demora tanto? Como suas palavras podem ser verdadeiras? Ele disse que esta doença não é para a morte, e lá está o homem bom, frio na morte. Os enlutados estão se reunindo para o funeral. Olhe para Marta. Ela ficou acordada todas as noites cuidando de seu pobre irmão. Nenhum cuidado poderia ter sido mais constante, nem uma ternura mais excessiva. Não há poção em sua habilidade doméstica que ela não tenha preparado, esta erva, e aquela ela colheu e administrou, todos os tipos de bebidas medicinais e alimentos nutritivos. Ansiosamente, ela vigiou até que seus olhos estivessem vermelhos de sono. Jesus poderia tê-la poupado de tudo isso. Por que ele não fez isso? Ele só tinha que desejar, e o rubor da saúde teria voltado às bochechas de Lázaro. Não haveria mais necessidade desse cansativo cuidado e desta vigilância exaustiva. O que Jesus está fazendo? Marta estava disposta a servi-lo. Ele não a serviria.
Ela se sobrecarregou até mesmo com muito serviço por amor a ele, dando-lhe não apenas as necessidades, mas as delícias, e ele não lhe dará o que é tão desejado para o seu coração, tão essencial para a sua felicidade, a vida do seu irmão. Como ele pode enviar-lhe uma promessa que parece não cumprir, e torturá-la com esperança e abalar sua fé? Quanto a Maria, ela permaneceu quieta ao lado de seu irmão, ouvindo suas palavras finais, repetindo em seu ouvido as palavras graciosas de Jesus que costumava ouvir quando se sentava aos pés dele. Preocupando-se menos com a medicina e a dieta do que Marta, mas pensando mais na saúde espiritual de Lázaro e no desfrute de sua alma, ela se esforçou para sustentar o ânimo de seu amado irmão com palavras como estas: Ele virá. Ele pode demorar, mas eu o conheço. Seu coração é muito bondoso. Ele virá no final, e mesmo que ele permita que você durma na morte, será apenas por um pouco de tempo. Ele ressuscitou o filho da viúva nas portas de Naim. Certamente ele o ressuscitará, a quem ele ama ainda mais. Ela disse: Você não ouviu como ele acordou a filha de Jairo? Irmão, ele virá e te vivificará, e teremos muitas horas felizes ainda. Teremos isso como um sinal especial de amor do nosso Mestre, que ele te ressuscitou dos mortos. Mas, por que ela não foi poupada dessas lágrimas amargas, que escorriam queimando em suas bochechas, quando viu que seu irmão estava realmente morto? Ela não podia acreditar. Beijou a testa dele, e como estava fria aquela testa de mármore. Ela levantou a mão dele. Ele não pode estar morto, disse ela, pois Jesus disse que esta doença não era para a morte. Mas a mão caiu sem vida ao seu lado. Seu irmão era realmente um cadáver, e a putrefação logo se instalou. Então, ela soube que o amado corpo não estava isento da desonra que a decadência traz ao corpo humano. Pobre Maria! Dizem que Jesus te amava, mas esta é uma maneira estranha de mostrar seu amor. Onde ele está? Ele está a milhas de distância. Ele sabe que seu irmão está doente, sim. Ele sabe que ele está morto, e ainda assim permanece onde está. Ó mistério doloroso! Que a compaixão de um Salvador tão terno afunde tão longe abaixo de sua linha de prumo para avaliar, ou sua misericórdia alcance tão alto além do seu poder de alcançar. Jesus está falando da morte do seu amigo. Ouçamos suas palavras. Talvez possamos encontrar a chave para suas ações nas palavras de seus lábios. Que surpresa! Ele não diz, lamento ter esperado tanto tempo. Ele não diz, eu deveria ter me apressado, mas mesmo agora não é tarde demais. Ouça e maravilhe-se, maravilha das maravilhas. Ele diz, eu me alegro por não ter estado lá. Feliz? A palavra está fora do lugar. Lázaro, a esta altura, cheira mal em seu túmulo, e aqui está o Salvador alegre. Marta e Maria estão chorando, seus olhos cheios de tristeza, e ainda assim seu amigo Jesus está alegre? É estranho, muito estranho. No entanto, podemos ter certeza de que Jesus sabe melhor do que nós, e nossa fé pode, portanto, sentar-se quieta e tentar desvendar seu significado, onde nossa razão não pode encontrá-lo à primeira vista. Digo isso, diz ele, por causa de vocês, para que possam crer. Agora entendemos. Cristo não se alegra por causa da tristeza, mas apenas pelo resultado dela. Ele sabia que essa aprovação temporária ajudaria seus discípulos a ter uma fé maior. E ele valoriza tanto o crescimento deles na fé que até se alegra com a tristeza que a provoca. Ele está praticamente dizendo, estou contente, por causa de vocês, que não estive lá para evitar a dificuldade, pois agora que ela chegou, ela os ensinará a acreditar em mim, e isso será muito melhor para vocês do que ter sido poupado da aflição. Aqui, temos claramente o princípio de que nosso Senhor, em sua infinita sabedoria e amor abundante, atribui tão alto valor à fé do seu povo, que ele não os protegerá das provações pelas quais a fé é fortalecida. Vamos tentar extrair o vinho da consolação do cacho do texto. Em 3 copos, preservando o suco valioso à medida que ele flui do lugar da meditação. Primeiramente, irmãos, Jesus Cristo ficou contente com o fato de que a provação tinha vindo para fortalecer a fé dos apóstolos. Em segundo lugar, para fortalecer a fé da família. E em terceiro lugar, para dar fé aos outros, pois você encontra no versículo 45 que o cálice passou aos amigos solidários. Muitos dos judeus que vieram a Maria e tinham visto as coisas que Jesus fez, creram nele. Jesus Cristo planejou a morte de Lázaro e sua subsequente ressurreição para o fortalecimento da fé dos apóstolos. Isso agiu de 2 maneiras. Não apenas o próprio teste tenderia a fortalecer sua fé, mas o notável livramento que Jesus Cristo lhes deu a partir disso certamente contribuiria para o crescimento de sua confiança nele. Vamos observar de imediato que o próprio teste certamente tenderia a aumentar a fé dos apóstolos. A fé não testada pode ser verdadeira fé, mas certamente será fé pequena.
Eu acredito na existência de fé em homens que não têm provações, mas isso é o máximo que posso afirmar. Estou convencido, irmãos, de que onde não há provação, a fé apenas respira o suficiente para viver, e isso é tudo. Pois a fé, como a salamandra lendária, tem o fogo como seu elemento nativo. A fé nunca prospera tão bem quanto quando todas as coisas estão contra ela. Tempestades são suas treinadoras e os relâmpagos são seus iluminadores. Quando a calma reina no mar, espalhe as velas o quanto quiser, o navio não se move em direção ao seu porto, pois em um oceano adormecido, Áquila também dorme. Deixe os ventos saírem uivando e deixe as águas se levantarem. Então, embora o navio possa balançar e seu convés possa ser levado pelas ondas, e seu mastro possa ranger sob a pressão da vela cheia e inchada, é então que ela avança em direção ao seu porto desejado. Nenhuma flor veste um azul tão adorável quanto aquelas que crescem aos pés do glaciar congelado. Nenhuma estrela é tão brilhante quanto aquelas que brilham no céu polar. Nenhuma água é tão doce quanto a que brota em meio à areia do deserto. E nenhuma fé é tão preciosa quanto aquela que vive e triunfa na adversidade. Assim diz o Senhor pela boca do profeta: Deixarei no meio de ti um povo aflito e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Agora, por que aflito e pobre? Porque há uma adaptação nos aflitos e pobres entre o povo do Senhor para confiar no Senhor. Ele não diz: Deixarei no meio de ti um povo próspero e rico, e eles confiarão. Não, estes parecem mal ter tanta capacidade para a fé quanto os aflitos. Pelo contrário, deixarei no meio de ti um povo aflito e pobre, e eles, por causa de sua própria aflição e pobreza, serão mais graciosamente inclinados a depositar sua fé no Senhor. A fé não provada é sempre pequena em estatura, e a tendência é que ela se mantenha assim, anã, enquanto não for provada. Não há espaço nos lagos calmos da tranquilidade para que a fé ganhe proporções grandiosas. Ela deve estar no mar agitado para que possa ser um dos principais caminhos de Deus. A fé provada traz experiência. Todos vocês, homens e mulheres experientes, sabem que a experiência faz com que a crença se torne mais real para a pessoa. Nunca se há de conhecer a amargura do pecado ou a doçura do perdão sem que se tenha provado de ambas. Alguém jamais conhecerá a sua própria fraqueza, até haver sido compelido a passar pelo rio, nem terá conhecido a força de Deus se não tiver sido amparado em meio à correnteza. Toda palavra a respeito de fé não baseada na experiência não passa de simples conversa. Se tivermos pouca experiência, não podemos falar de maneira tão positiva quanto aqueles cuja experiência foi mais profunda e tocante. Nos primeiros dias do meu ministério, um dia em que pregava sobre a fidelidade de Deus nos momentos de provação, meu venerável avô estava sentado atrás de mim no púlpito. De repente, ele se levantou, veio à frente do púlpito e assumiu meu lugar, dizendo: Meu neto pode pregar isso baseado na teoria, mas eu posso lhes falar por experiência própria, pois já passei pelas grandes águas e vi a obra do Senhor com os meus próprios olhos. Existe um acúmulo de força no testemunho de alguém que já viveu pessoalmente coisas das quais os outros podem falar apenas como se tivessem visto em um mapa ou numa foto. Viajantes que escrevem sentados confortavelmente em uma poltrona sobre aquilo que viram da janela do seu quarto podem somente escrever livros para o passatempo ocioso daqueles que não saem de casa. Mas quem esteve prestes a cruzar uma região desconhecida, ou possivelmente cheia de perigo, busca um guia que realmente tenha trilhado aquele caminho. Um bom escritor pode se dar muito bem com palavras arrumadas e floridas, mas o verdadeiro viajante possui sabedoria real e valorosa. A fé cresce em solidez, segurança e intensidade quanto mais exercitada for por meio da tribulação e quanto mais vezes for jogada ao chão e erguida novamente. Contudo, que isso não sirva de desânimo àqueles que são ainda jovens na fé. Esteja certo de que você terá aprovação suficiente sem que seja preciso correr atrás dela. No tempo certo, sua porção plena de tribulação lhe será devidamente concedida. Enquanto isso, se você ainda não pode mostrar os resultados de uma grande experiência, agradeça a Deus a graça de que desfruta hoje. Louve ao Senhor por aquilo que obteve até agora, caminhe de acordo com essa norma e terá cada vez mais das bênçãos de Deus. Até que sua fé possa remover montanhas e vencer todas as impossibilidades. É possível que surja a pergunta: mas qual é o meio pelo qual a aprovação fortalece a fé? Respondemos de várias formas. A aprovação remove muitos impedimentos da fé. A segurança carnal é um deles, e o pior inimigo para a confiança em Deus. Se me tranquilizo dizendo: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Como está em Lucas 12, versículo 19. A estrada da fé é imediatamente interrompida.
Mas se a adversidade esvaziar o celeiro, os muitos bens para muitos anos deixarão de bloquear o caminho da fé. Oh, quão bendito é o machado da tristeza que abre caminho entre mim e Deus, derrubando grossas árvores dos meus confortos terrenos. Se digo a mim mesmo, minha montanha é firme, jamais serei abalado, são as fortificações visíveis e não o grande e invisível protetor para quem volto minha atenção. Mas, se um grande terremoto sacudir as rochas e a montanha for engolida, correrei para a inabalável rocha dos séculos, a fim de colocar nas alturas a minha confiança. A tranquilidade mundana é um grande inimigo da fé, afrouxando as juntas dos valores sagrados e rompendo os tendões da coragem santa. Nenhum balão sobe até que as cordas lhe sejam soltas. A aflição faz esse serviço com eficiência em favor da alma do crente. O trigo que dorme confortavelmente dentro da casca não tem nenhuma utilidade para o homem. Deve ser batido para sair do seu lugar de descanso, a fim de que seja usado e tenha seu valor reconhecido. A provação, enfim, tira a flecha da fé do repouso no arco e a lança contra o alvo inimigo. A aflição presta um grande serviço à fé ao expor as fraquezas da criatura. Essa provação da família de Lázaro mostraria aos apóstolos, entre outras coisas, que eles não deveriam depender da generosidade de qualquer pessoa. Embora Lázaro pudesse tê-los recebido e enchido seus alforjes de alimento, contudo Lázaro morre. Maria um dia irá morrer, Marta também, e todos os amigos. Isso ensina aos apóstolos a não buscar as cisternas rotas do mundo, mas sim a fonte de onde a água sempre flui. Corremos o grande risco, queridos amigos, de transformarmos em ídolos os meios da misericórdia que dele recebemos. Deus nos concede favores temporais, com alívio no meio do caminho, mas logo à frente somos capazes de nos ajoelhar diante deles e clamarmos: Eis aqui, ó Israel, o teu Deus, como fizeram em Êxodo 32, versículo 4. Mas pela misericórdia do Senhor, esses deuses e ídolos são logo quebrados em pedaços. Ele destrói as árvores debaixo de cujas grandes sombras nos assentamos, para que possamos, por necessidade, erguer nosso clamor a Ele e nele somente confiarmos. O vazio da criatura é uma lição que demoramos muito a aprender e se torna necessário, então, que seja vergastada em nós pela vara da aflição. Mas a lição precisa ser aprendida. Caso contrário, a fé nunca alcançará superioridade em nós. A provação é de especial utilidade à fé por conduzi-la ao seu Deus. Quero fazer agora uma triste confissão pela qual me lamento. Quando minha alma está feliz e as coisas para mim prosperam, geralmente não vivo tão perto de Deus como faço quando em meio à vergonha e à crítica acirrada, e meu espírito se sente abalado. Ó meu Deus, quão bondoso tu és para minha alma à noite, pois quando o sol se põe, quão docemente tu brilhas, ó brilhante estrela da manhã. Quando o pão do mundo é doce e amanteigado, nós o devoramos a ponto de até ficarmos doentes. Todavia, se o mundo muda bruscamente nossa dieta, enchendo nossa boca de vinagre e nossa bebida se torna absinto, então voltamos a clamar pelos queridos braços de Deus. Quando os poços do mundo estão cheios de água doce, mas envenenada, armamos facilmente nossa tenda ao lado do poço e bebemos dessa água repetidas vezes, esquecendo do poço de Belém que está dentro dos portões. No entanto, se as águas do mundo se tornam para nós amargas como o ribeiro de Mara, então delas nos afastamos enfermos e desanimados, e clamamos pela água da vida. Brota, ó poço, como diz Números 21, versículo 17. Nossas aflições nos conduzem ao nosso Deus, do mesmo modo que o cão vigilante ladrando leva a ovelha perdida às mãos do pastor. Portanto, a provação resulta no fortalecimento da fé, assim como os jovens espartanos eram preparados para a luta por meio de rígida disciplina em seus dias de juventude. Assim também, os servos de Deus são treinados para o bom combate por meio das aflições que Deus lhes envia nos primeiros dias da sua vida espiritual. Ou corremos lado a lado com os homens da infantaria, ou jamais seremos capazes de lutar montados a cavalo. Temos de ser jogados na água para que possamos aprender a nadar. Sem ouvirmos os zunidos das balas, nunca nos tornaremos combatentes. Todo jardineiro sabe perfeitamente que, se as suas flores continuarem sendo mantidas dentro da estufa em elevada temperatura, quando colocadas fora dali, morrerão rapidamente em uma noite fria. Assim, ele não as submete sempre a muito calor, mas as expõe ao frio aos poucos, fazendo com que se acostumem para que possam depois sobreviver ao ar livre. Do mesmo modo, nosso sábio Deus não coloca seus servos em casas muito aquecidas, nem cuida deles com exagerada e desnecessária delicadeza, mas sim os dispõe também à provação, para que saibam como suportá-la sempre que vier. Se você quiser estragar a personalidade de seu filho, não deixe que ele passe por pequenas e necessárias dificuldades.
Quando ainda pequeno, carregue-o sempre nos braços. Quando jovem, continue a embalá-lo. Quando adulto, haja como se ainda fosse sua babá. Você terá grande sucesso na produção de um tolo completo. Se quer impedir, enfim, que ele seja útil ao mundo, proteja-o de todo e qualquer tipo de dificuldade. Não permita que enfrente qualquer luta, por menor que seja, seque o suor de sua delicada testa e lhe diga, querido filho, você jamais deveria passar por tarefa tão árdua. Tenha dó dele quando por haver errado precisar ser corrigido. Supra todos os seus desejos, evite todos os seus desapontamentos, impeça todos os seus problemas e você, sem dúvida, o ensinará a ser uma péssima pessoa e a vir partir o seu próprio coração. Todavia, se pelo contrário você ajudá-lo a enfrentar as dificuldades naturais da vida, ele se tornará um ser humano útil. Quando seu filho souber realizar as tarefas próprias de um adulto e suportar as provações de uma pessoa madura, estará então preparado para ambas as situações. Meu Deus e Mestre não embala para sempre delicadamente os filhos, quando já podem e precisam aprender a andar sozinhos. Quando começamos a correr, ele não está sempre colocando seus dedos à frente para que neles nos possamos segurar, mas permite que de vez em quando tropecemos e venhamos a ralar os joelhos. Assim, passamos a caminhar com mais equilíbrio e cuidado, aprendendo a nos colocar de pé mediante a força que a fé nos confere. Como vimos, queridos amigos, Jesus Cristo estava feliz pelo fato de seus discípulos terem sido abençoados pelo problema surgido com a morte de Lázaro. Pense nisso, você que está tão atribulado esta manhã. Jesus Cristo realmente ama você, mas ele o faz com sabedoria, e por isso diz, por vossa causa folgo de que eu lá não estivesse. Ele fica feliz não pelo fato de seu marido ter ido embora, ou de seu filho ter deixado saudades. Feliz não porque o seu negócio não prospera, mas feliz porque, ao passar por essa dor, esse sofrimento, ou ao enfrentar a fraqueza do seu corpo, você pode ter mais fé e crer mais nele. Você jamais teria uma fé tão preciosa como a que agora o sustém, se a aprovação dessa fé não tivesse sido como um fogo ameaçador. Você nunca seria como uma árvore que aprofundou tanto suas raízes, como defesa, se o vento não a tivesse sacudido para frente e para trás, fazendo com que você procurasse apoio e segurança nas firmes e preciosas verdades da Aliança da Graça. Não vamos, porém, nos demorar mais aqui. Vamos agora notar que a libertação que Cristo operou por meio da ressurreição de Lázaro foi calculada também para fortalecer a fé dos apóstolos. Cristo pode operar nas piores situações, e como era a péssima situação em que todos se encontravam, temos diante de nós um caso da pior situação possível. Lázaro não estava apenas morto, mas já havia sido sepultado, e uma grande pedra foi rolada sobre a abertura do sepulcro. Pior ainda, devido ao tempo que se passara desde a sua morte, o corpo de Lázaro já começava a se decompor. Ocorrem aqui muitos milagres. Descrevo a ressurreição de Lázaro não como um único milagre, mas como um conjunto de maravilhas. Não vou entrar em detalhes, mas basta dizer que não podemos imaginar uma exibição mais prodigiosa de força divina do que a restauração da vida e saúde a um corpo no qual os vermes já haviam penetrado e rastejavam. Mesmo nesse caso, Cristo não se dá por vencido. Aqui está um caso no qual o poder humano evidentemente nada poderia fazer. Tragam a cítara e a harpa e deixem que a música faça seus encantos. Doutores, tragam seus remédios mais potentes, tragam a verdadeira aquavitae. Vejam o que podem fazer. O médico vira as costas, enojado, pois o mau cheiro exalado é capaz de destruir sua própria vida, em vez de restaurar o cadáver. Procure-se pelo mundo inteiro, pergunte-se a todos os homens, a Herodes e a todos os sábios, a César no trono imperial. É possível fazer algo neste caso? Não, a morte afronta a todos com seu terrível sorriso, dizendo, eu tenho Lázaro, além do alcance de vocês. Mas quem tem a vitória final é Jesus. Aqui o amor divino se torna mais manifesto. Jesus chorou de compaixão ao pensar em Lázaro e no sofrimento de suas irmãs. Não é comum encontrarmos passagens nas Escrituras em que vemos o Senhor chorar. Ele era de fato um homem de dores e experimentado nos sofrimentos, como diz Isaías 53, versículo 3. Sendo assim, raras e preciosas eram as lágrimas que ele derramava por aquele amado amigo sem vida. Somente o fez ao lamentar Jerusalém e o faz agora por Lázaro. Contudo, que demonstração maravilhosa do poder divino tiveram os discípulos, assim como do amor de Deus. Ao dizer simplesmente, Lázaro, vem para fora, João 11, versículo 43, a morte não pôde mais mantê-lo cativo. Para fora do sepulcro, eis que vem Lázaro, e como quem está em perfeita saúde. Você não acha que isso reafirmou mais do que nunca a fé dos apóstolos?
Parece-me ser esta nada menos que a melhor parte de sua instrução de fé total em Cristo, que eles poderiam ter recebido com vistas ao seu futuro ministério. Imagino alguns dos apóstolos, posteriormente, na prisão, condenados à morte, com Pedro confortando João, dizendo: "O Senhor pode perfeitamente nos tirar daqui. Não se lembra de como ele trouxe Lázaro para fora da sepultura? Ele sem dúvida pode até aparecer diante de nós e nos libertar agora." Como os discípulos devem ter sido fortalecidos ao recordarem tais demonstrações do poder divino por Jesus. Eles foram pregar aos pecadores, mesmo quando seus ouvintes eram debochados, depravados e imorais. Ainda assim, jamais duvidaram dos melhores resultados de sua evangelização, pois lembravam-se de que Lázaro, cujo corpo já estava em decomposição, revivera mediante uma palavra de Cristo. Pedro, como imaginamos, poderia até argumentar: Cristo não restaurou Lázaro quando seu corpo já cheirava mal e se decompunha? Ele pode então trazer o mais reprovável coração à obediência da verdade e erguer o mais vil dos pecadores para uma vida nova. Muitas das igrejas apostólicas primitivas se desfizeram, pois congregavam membros indignos. Isso, no entanto, jamais seria um golpe para a fé dos apóstolos. Eles podiam sempre afirmar: o mesmo Cristo que ressuscitou Lázaro pode fazer com que igrejas como as de Sardes, Pérgamo e Tiatira sejam um louvor na terra. As igrejas que possam estar corrompidas e cujo mau odor sobe às narinas de Deus ainda podem se tornar brilhantes e gloriosas como um incenso de suave aroma para Ele. Estou convencido de que um milagre como este devia voltar com frequência à mente dos apóstolos, fortalecendo-os constantemente nos tempos de labuta e sofrimento, tornando-os capazes de suportar aflições e até o martírio, confiando inteiramente em Cristo. Não vou falar mais sobre esse aspecto, pois tudo isso nos parece bastante evidente. Só não devemos nos esquecer do princípio que estamos querendo expor. Cristo considerou que, no caso dos apóstolos, valia a pena o alto custo da morte de Lázaro, para que eles pudessem crer realmente, ter uma fé total nele, mesmo que isso trouxesse dor às irmãs de Lázaro e a outras pessoas. Inclusive, quanta tristeza o próprio Cristo e os discípulos teriam de enfrentar em seus corações. Era preciso, indispensavelmente, que eles passassem por tudo isso, pois o resultado seria por demais benéfico. O cirurgião segura o bisturi afiado para cortar, sem lágrimas nos olhos, pois sabe que esse instrumento poderá curar. A mãe coloca o remédio amargo na boca da criança, que reclama, resmunga e rejeita o amargor, mas ela lhe diz amorosamente: "Beba tudo, meu filho, porque sabe que há cura e vida em cada gota que lhe dá." Assim também, por causa sobretudo dos apóstolos, Cristo, como ele mesmo disse, ficou feliz em não estar ali antes, com a santa intenção de que eles pudessem crer. Em segundo lugar, Jesus Cristo também tinha em mente o bem da família. Maria e Marta tinham fé, mas não era muito forte, pois suspeitaram do amor de Cristo quando disseram: "Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido." Havia uma espécie de murmúrio subjacente. "Por que não estavas aqui? Tu nos amas, por que então demoraste?" Certamente duvidaram de seu poder. Marta podia acreditar na ressurreição, mas não conseguia acreditar na ressurreição imediata de seu irmão. E quando novamente disse: "Ele está morto há 4 dias", tinha fé, mas era muito fraca. Portanto, Cristo enviou aprovação a Maria e Marta por amor a elas e ficou contente em enviá-la, com a intenção de que crescessem. Observe, caros amigos, que essas eram favoritas escolhidas do Senhor Jesus Cristo. Ele ama todos os seus eleitos, mas esses 3 eram como os queridinhos da família, eleitos entre os eleitos. Eram 3 favoritos especiais, sobre os quais foi colocado um respeito muito distinto, e portanto ele lhes enviou uma aprovação especial. O lapidário, ao pegar uma pedra e descobrir que ela não é muito preciosa, não gastará muito cuidado e tempo em lapidá-la. Quando o Senhor encontra um santo a quem ele ama, ama muito, ele pode poupar a outros homens provações e problemas, mas certamente não poupará este bem-amado. Quanto mais amado você é, mais vara receberá. É uma coisa terrível ser um favorito do céu. É algo a ser procurado e a ser regozijado, mas lembre-se, fazer parte do conselho do rei envolve tanto trabalho para a fé, que a carne e o sangue podem recuar diante da bênção dolorosa. O jardineiro pega uma árvore, e se ela for de qualidade inferior, ele a deixará crescer como quiser e colherá o fruto que dela vier naturalmente. Mas se for de qualidade muito rara, ele gosta de ter cada galho em seu devido lugar para que possa dar bons frutos. Muitas vezes ele pega sua faca e corta aqui e ali, porque diz: "Essa é uma árvore favorita e é uma que produz frutos dos quais quero muito e não deixarei nada que possa prejudicá-la." Vocês, que são favoritos de Deus, não devem se surpreender com a aprovação,
Em vez disso, devem manter a porta aberta para ela e, quando ela chegar, saudá-la. Salve, mensageira do rei. Sinto o som dos passos do seu mestre seguindo-a. Seja bem-vinda, pois sei que foi o mestre quem a enviou. Provações especiais chegam com uma visita especial. Pode ser que Cristo não fosse daquela vez a Betânia se Lázaro não tivesse morrido. Mas uma vez que havia um morto a ressuscitar na casa, Cristo necessariamente estaria ali presente. Ó cristão, é para o seu conforto e o fortalecimento da sua fé que Cristo virá até você em meio aos seus problemas. Eu lhe digo que pode ser que você não veja um sorriso amoroso na face de Cristo ante a prosperidade de que você desfruta, mas não ficará sem ele na hora da sua adversidade. O Senhor Jesus sairia até de seu caminho só para encontrar você. Você percebe quando uma mãe é boa para o seu filho ao deixá-lo correr e brincar, raramente se dando conta de como ele está quando tudo vai bem. Mas se ele vem chorando e se queixando de alguma dor, até a mãe, ou porque se machucou ou não se sente bem, quão atenciosa e terna ela logo se mostra para com ele. Quanto de carinho, amor, cuidados e afeição são logo derramados sobre o queixoso. O mesmo acontece com você ao receber essas visitas especiais. Você saberá que é alguém muito querido do Senhor. Aquela visita especial a Betânia foi acompanhada de uma comunhão especial. Jesus chorou. Chorou com aqueles que choravam. Sim, você terá até Jesus sentado ao seu lado, junto ao seu leito, chorando com você quando estiver doente e muito triste. Enquanto você estiver bem, saudável e forte, poderá ter pouca comunhão com Cristo. Mas ele indubitavelmente estará com você junto ao seu leito, quando estiver enfermo. Muito embora você possa percorrer tranquilamente o verde vale, sem nem sentir a presença do Salvador, quando passar pelo meio do fogo, tal qual aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abed-nego, há de sentir que não está sem ele. Eu mesmo posso, pessoalmente, testemunhar que não há comunhão com Cristo tão próxima e tão doce quanto a que vem a nós quando estamos passando por profunda provação. É aí que o Senhor se revela, quando nos segura como filhos amados, não em seus joelhos, mas com seu próprio coração, e pede que coloquemos a cabeça sobre seu peito. Cristo revela a você os seus segredos quando o mundo se volta contra você e as provações o cercam. O conselho do Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhes faz saber o seu pacto. Salmo 25, versículo 14. Jamais o crente há de descobrir esse conselho e esse pacto como naquele momento em que se tornam mais necessários, em meio às trevas e aos tempos mais difíceis. Existem, pois, amores especiais, provações especiais, visitas especiais e comunhão especial. Logo você haverá de ter também uma libertação especial. Você há de falar em dias futuros sobre essas provações, declarando: fiquei ansioso e preocupado com aquilo, mas se eu pudesse ter visto o final do mesmo modo que vi o começo, teria dito: doce aflição, que trouxe o Salvador para junto de mim. Eu lhe digo que você há de se assentar debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Como está em 1 Reis 4, versículo 25, e falará com os pobres irmãos provados, animando, dizendo: não fique abatido, pois busquei o Senhor e ele me respondeu, e de todos os meus temores me livrou. Salmo 34, versículo 4. É possível que, lá no céu, seja de grande acréscimo a nossa felicidade, lembrarmos-nos do amor de Deus por nós em nossas tribulações. Como dizem os versos, lá naquele monte verde e florido, nossas almas cansadas se sentarão e com muita alegria lembrarão a recompensa de havermos sofrido. Pois deixaríamos de testemunhar junto aos anjos, aos principados e potestades, a fidelidade de Cristo? Não proclamamos aos céus que seu amor é forte como a morte, o ciúme é cruel como o Sheol, como está em Cantares 8, versículo 6, que as muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo, como está em Cantares 8, versículo 7. O que me diz disso, meu caro amigo? Você que se encontra sob a pressão do sofrimento, irá ainda murmurar? Não irá mais se queixar? Peço-lhe que releia o texto bíblico em foco e que Deus o ajude a dizer: estou feliz porque meu Deus não me libertou ainda, mas minha provação fortaleceu minha fé. Dou graças ao seu nome por ele ter feito o grande favor de permitir que eu carregue parte do grande peso de sua cruz. Agradeço ao meu Pai que não me deixou totalmente isento de aflição, porque antes de ser afligido eu me extraviava, mas agora guardo a tua palavra. Salmo 119, versículo 67. Foi-me bom ter sido afligido. Salmo 119, versículo 71. Eu lhe digo que este é o caminho mais curto para você sair dos seus problemas e o estado de espírito mais correto a assumir, sempre que os esteja enfrentando. De modo geral, podemos afirmar que o Senhor somente concede aprovação porque o fato de seu filho recebê-la
irá favorecê-lo. Mas assim que você aceita, a provação não mais o afeta. Se puder olhar para os olhos do Pai e dizer: seja feita a tua vontade. Mateus 6, versículo 10. O mal que causa sua aflição terá cumprido sua missão. Agora chega ao terceiro ponto, e que o Espírito Santo de Deus abençoe a palavra aqui. Este sofrimento foi permitido para dar fé a outros. Vou me dirigir principalmente àqueles que não podem afirmar que são povo de Deus, mas que têm algum desejo em direção a Cristo. É muito provável que você tenha tido alguma grande dificuldade em sua vida, e olhando para trás, deseje que nunca tivesse tido. Mas meu Senhor, que sabe melhor do que você, diz: estou contente por sua causa, que eu não tenha poupado essa dificuldade com a intenção de que você possa ser levado a crer. Saiba com certeza que as aflições muitas vezes levam os homens à fé em Cristo, porque dão espaço para o pensamento. O homem era forte, robusto e saudável. Trabalhava de dia a dia e nunca tinha um pensamento sobre Deus. O boi conhece o seu dono e o jumento o berço do seu senhor. Mas ele não conhecia, não se importava, deixava todos os pensamentos sobre a eternidade para aqueles que eram tolos o suficiente para serem religiosos. Mas para ele, o que importava? Para ele a morte estava muito longe, e além disso, se não estivesse, ele não tinha tempo para pensar nisso. Um acidente ocorreu, ele teve que ficar deitado em sua cama, e no começo se irritou e se enfureceu. Mas não podia ser alterado, e ali na ala do hospital, ele gemeu por muitas horas cansativas à noite. No que ele poderia pensar? Então o homem começou a pensar em si mesmo, em sua condição diante de Deus, no que seria seu destino se morresse, quando sua vida balançava como equilíbrio e ninguém podia dizer para qual lado ele se inclinaria. O homem foi forçado a considerar. Muitas almas foram aradas no hospital e depois foram semeadas no santuário. Muitos homens foram trazidos a Deus pela perda de um membro, por doença prolongada, por profunda pobreza ou pela perda de um ente querido. É comum também as aflições levarem os homens à fé plena, ao impedirem o pecado. Um jovem resolvera escalar uma montanha, apesar dos conselhos contrários, estava determinado a alcançar o cume da montanha, mesmo já tendo um alpinista veterano o advertido quanto ao risco que estava prestes a correr. Pouco depois de começar a escalada, um grande nevoeiro o cercou. O jovem ficou assustado. O nevoeiro era tão denso que ele mal podia ver a própria mão. Voltou, então, para trás, tomando o caminho pelo qual viera, e retornou com tristeza para a casa do pai, contando a este como estivera em tão grande perigo. O pai lhe respondeu que estava feliz com isso, pois, se o filho não tivesse enfrentado aquele perigo, poderia ter avançado e então caído na neve para nunca mais se levantar. Não é raro os problemas nos afastarem da tentação. Alguns de nós teríamos seguido as más companhias, a bebedeira ou a ganância, mas não chegaram a fazê-lo. Um compromisso estava marcado, aquela noite estava reservada, mas a mão negra do bondoso anjo de Deus chegou a tempo. Eu disse mão negra, entre aspas, porque assim poderia parecer à primeira vista. A pessoa não pôde fazer o que desejava, seu caminhar foi interrompido, e esse fato, colocado na mão de Deus, foi o meio de conduzi-la à fé. Os problemas frequentemente levam o homem a crer em Jesus, porque o compelem a encarar a dura realidade face a face. Você já passou uma semana inteira à beira da morte? Ficou prostrado, cheio de dores, só ouvindo o sussurrar dos médicos e parentes, pensando se eles não estavam provavelmente chegando à conclusão de que havia 99% de possibilidade de que você não se recuperasse? Você já sentiu a morte de perto? Já olhou para a eternidade com um olhar de ansiedade? Imaginou como é o inferno e como seria estar lá? Ficou deitado, de olhos abertos, pensando no céu e você fora dele? É em momentos como esses que o Santo Espírito de Deus realiza grandes coisas para os filhos dos homens. Consequentemente, Cristo fica feliz. Não porque sejam humilhados, com suas almas rejeitando todo tipo de alimento e clamando aflitos a Deus em meio às dificuldades, mas porque esse é o degrau que leva o homem à real e genuína confiança nele, e assim à vida eterna. É melhor perder um olho ou uma mão do que perder sua alma. É melhor chegar ao céu pobre e esfarrapado do que ir milionário para o inferno. É melhor chegar ao céu exaurido do que ir para o inferno com os tendões plenos de força e os ossos cheios de tutano. Glória seja dada a Deus pelas provações e problemas que alguns de nós têm tido, por serem os meios de nos levar a Cristo. A provação leva os homens a crerem em Cristo quando seguida de libertação. Talvez alguns de vocês tenham sido levantados do leito de dor ou ajudados em tempos de dificuldade temporal. Você não ficou agradecido? Não amou a Deus por sua bondade?
Seu coração não se derreteu diante do Senhor pelos feitos bondosos que Ele realizou em você? Não ergueu um cântico de louvor pelo santo nome dEle? Conheço não poucos que me disseram, como Deus se dignou tanto a erguer-me e ajudar-me dessa maneira, entregarei a Ele o meu coração. O que mais posso fazer por aquele que tanto fez por mim? Não tenho dúvidas de que a gratidão tem levado muitas pessoas a colocar sua confiança total em Cristo. Além disso, se alguém busca a Deus pedindo ajuda em tempos de dificuldade e Deus o ajuda, isso encoraja a orar de novo. Se o ajudou uma vez, naturalmente voltará a ajudá-lo. Se poupou sua vida, por que não salvaria sua alma? Se Deus se dignou a erguer alguém do túmulo, por que não o livraria do poço do inferno? Bendigo a Deus por haver muitos nesta igreja que foram levados a buscar o Senhor por meio de resposta à sua oração. Deus foi gracioso para com eles na dificuldade, sua misericórdia ouviu seu clamor, a bênção veio, e como resultado, continuaram a orar e clamar a Ele, e hão de orar e clamar enquanto viverem. Se formos bem-sucedidos com Deus, se crendo nele obtivermos alguma libertação, que possamos levar isso em conta para crermos em Deus em todas as demais situações difíceis em nossa vida. Lembremos-nos de que confiar no nosso Senhor Jesus Cristo é indispensável à vida eterna. Pode ser que você alegue que não pode ser perfeito. Sim, eu sei que não pode. Talvez diga, tenho muitos pecados, fiz muitas coisas erradas. É verdade, é realmente verdade. Mas aquele que crê no Senhor Jesus Cristo recebe o inteiro perdão dos pecados. Você sabe que Cristo desceu dos céus e tomou os pecados da humanidade sobre os seus ombros. Quando Deus esmagaria o pecador, sua justiça inquiriu: onde está ele? Cristo veio e se colocou no lugar do pecador, e a espada de Deus passou pelo coração do Salvador. Por quê? Para que nunca viesse a cortar ou ferir o coração daqueles a quem Deus ama e por quem Jesus morreu. Todos os que o Pai deu a ele na eternidade, ele morreu por eles. Sim, se você crer nele, sua fé será para você a prova de que Cristo o substituiu na cruz. E se Cristo já sofreu em seu lugar, você não deve mais sofrer. Se o Pai deu você a ele na eternidade, e no tempo ele morreu por você, então ele carregou toda a ira de Deus que era destinada a você. Se Deus puniu a Cristo em seu lugar, jamais punirá você que nele crê. Jesus Cristo já pagou sua dívida. Você está livre. Se crer nele hoje, hoje mesmo ficará tão limpo diante do trono de Deus quanto os anjos do céu. Se descansar na expiação de Cristo, é uma alma salva e poderá seguir seu caminho, até cantar: hoje sigo avante, livre do pecado, pelo sangue do Salvador resgatado. Diante dos seus santos pés me curvo agora, pecador, salvo que reverente o adora. Se esse for o resultado de sua aflição, Cristo pode muito bem dizer: estou contente por não ter parado o problema, com a intenção de que você possa acreditar. Que Deus o leve à fé, pelo amor de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus por essa mensagem. Agradecemos por ter ficado conosco até o final desse vídeo. Que essa mensagem tenha edificado sua vida. Seja membro da nossa comunidade e ajude esse ministério. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Segunda, quarta e sexta tem conteúdos novos em nosso canal. Também deixe seu pedido de oração, pois oraremos por você e sua família. Que Deus te abençoe abundantemente e até o próximo vídeo.